Olá, então dando continuidade à nossa aula sobre triggers, views e storage procedures, o primeiro passo que nós devemos fazer antes de começar a nossa aula é importar os dados. Por quê? Para que nós possamos testar realmente na prática utilizando o SGBD que a gente definiu no início, que no caso é o MySQL, ok? Importante, antes de começar o import, verificar se nos esquemas você não possui esquemas com o nome biblioteca, ok? E loja. Por quê? Porque são os nomes que eu vou utilizar. Então pode acontecer de você já ter feito o import em algum momento e tentar fazer novamente. Recomendo nessa etapa que você exclua os esquemas. Como? Botão direito, drop esquema, ok? Tendo em vista que seu MySQL vai estar limpo aqui, sem nenhuma informação, o que nós vamos fazer? Eu vou disponibilizar para vocês dois arquivos, ok? São dois arquivos. O primeiro arquivo chamado script create biblioteca. Nesse script você tem todos os procedimentos para criar o banco biblioteca, setar para uso a biblioteca, ok? Importante isso. E depois disso nós vamos criar as tabelas e inserir os dados, tá bom? Você pode olhar o script sem problema algum, dê uma olhadinha. Eu vou mostrar para vocês depois que rodar quais são as tabelas e quais as informações que nós temos, ok? Depois disso nós temos o segundo arquivo, que é chamado de script create loja, que vai criar um banco chamado loja. Este banco loja vai ser utilizado na nossa aula de triggers. Esse banco biblioteca vai ser utilizado na nossa aula de views e store procedures, ok? Por isso a importância de você ter os dois. O que você vai fazer agora que você tem um arquivo? O próximo passo é copiar. Você pode copiar o conteúdo de qualquer um, independente, ok? O que não é possível é rodar duas vezes o mesmo script. Então, se você pegou loja, roda o loja. Se você tentar rodar novamente o script loja, vai dar problema, beleza? Porque você já criou o banco, vai dar um monte de problemas. Então eu vou copiar essa informação e vou voltar no meu MySQL lá, ó. No meu MySQL, eu vou colar o meu script aqui, ó. Copiadinho, bonitinho todo aqui. Basta que você agora clique aqui na execução. Vou executar. Observem aqui embaixo se está dando tudo ok, ó. Finalizou o procedimento. Todo verdinho. Não apareceu aqui, vamos fazer uma atualização? Basta clicar com o botão direito, refresh all. E aqui vai dar aparecendo o nosso banco biblioteca. Observem aqui as nossas tabelas. Então são várias tabelas. O que são essas tabelas? Esse banco de biblioteca envolve o procedimento de emprestar livros para determinados usuários, não é? O que é importante observar aqui? Nós temos uma tabela autor. Essa tabela autor não possui informação, nós não vamos utilizá-la. Mas nessa aula não, mas futuramente a gente pode utilizar, então por isso que ele veio. Da mesma forma que a tabela autoria não tem informação. A tabela editora possui uma única informação, uma editora fictícia, no caso, o IF, nosso Instituto Federal, ok? Importante, nós temos uma tabela de gênero. O que é um gênero? São os gêneros de um livro. Então nós temos livro de autoajuda, de divulgação científica, de livro didático, livro de fantasia, ok? Então são gêneros que vão estar associados a livros. Olha lá, então nós temos aqui a tabela de livros, tá bom? É importante observar essa tabela de livro e essa tabela de obra. Por quê? Essa tabela, ela foi aplicada às nossas regras de normalização que nós vimos, ok? Então aqui nós temos separadas as tabelas de que forma? Nós temos uma tabela obra que indica, por exemplo, um exemplar. Então nós temos aqui um livro chamado Helena, que é do gênero literatura. Quando a gente vem para a nossa tabela livro, este livro aqui, por exemplo, vamos pegar esse O7 aqui que fica mais fácil, ó. Então nós temos um livro chamado Sistema de Banco de Dados. Quando você vai na biblioteca, é comum que você tenha mais de um livro, né? Do mesmo autor, do mesmo título, tudo. Nesse caso, o nosso banco representa os livros que nós temos e a quantidade deles aqui em obra. Então nós temos quantos livros de banco de dados? Nesse caso aqui, olha o número da obra. 7, ok? Oh, desculpa, 2 livros, tá vendo? Então, obra indica o livro e indica o tipo do livro, o nome dele e tal. E aqui na tabela livro nós temos a quantidade de itens daquela obra, beleza? Nós temos também a tabela usuário, que descreve as informações, só um minutinho, ó. Descrevem as informações dos usuários que já fizeram em algum momento um cadastro na nossa biblioteca. Então nós temos 5 usuários, ok? E por fim, nós temos a nossa tabela, que é a mais importante, que envolve os empréstimos do livro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um empréstimo
associado à matrícula. Então a matrícula 103, que corresponde à Marcela, ela possui 3 empréstimos, ó. Tá bom? 3 empréstimos. Quais são os livros? Estão aqui as informações, lembrem lá, ó, 1, 2, 7. Esses são os números do livro que nós temos. Vamos olhar aqui, ó. 1, ó, ela pegou o livro 1, o livro 2 e o livro 7, tá bom? Observem que aqui é uma sequência de empréstimos. Para a gente saber realmente qual é a obra, é aqui, mas a gente vai ver mais para frente. Então, o importante é só entender isso aqui, tá bom? Essa tabela de movimentação envolve os empréstimos. Você verificou que deu certo? Você conseguiu identificar que deu tudo ok o importe da biblioteca? Vamos passar para o próximo, então. O nosso próximo importe é a nossa tabela de loja. Então, nós vamos clicar agora no segundo script, ó. Vamos clicar no segundo script e vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos copiar tudo, ó. Copiei tudo. Eu volto novamente no meu MySQL, ó. Novamente eu vou lá no meu MySQL. Vou apagar, eu posso apagar essa informação, eu posso criar um novo script. Eu vou criar um novo script para ficar mais organizado, ó. Então tá aqui o novo script. Eu vou fazer o mesmo procedimento, vou copiar e colar. Copiei meu script que eu vou utilizar, vou executar. Observei aqui novamente, rodou tudo bonitinho, tá tudo verdinho. Não apareceu nada, basta eu atualizar, ó. Agora que eu atualizei, tá aqui meu banco loja com minhas tabelas. Esse banco é bem menorzinho, só tem 2 tabelas. Vamos só identificar o que é essas tabelas? Nossa primeira tabela é uma tabela de produtos. Imagine o seguinte, só um minutinho, deixa eu cancelar aqui. Essa tabela, ela tem produtos em um supermercado. E ela tem uma quantidade de estoque. Então, no meu supermercado, eu tenho feijão, arroz e farinha. E as quantidades dele. Óbvio que aqui não está em quilo, está em número. A gente teria que fazer algumas correções, mas sem problema. O importante é entender isso, tá bom? E essa tabela item venda não possui nenhuma informação. Por quê? Porque ela vai registrar as vendas que acontecem dos produtos que eu tenho cadastrado. E isso a gente vai ver quando a gente estiver trabalhando com as triggers, ok? Tendo em vista que você conseguiu fazer os imports dessas 2 tabelas, desses 2 bancos, você tem um banco biblioteca, você tem um banco loja, então nós estamos agora prontos para entrar no nosso conteúdo mesmo. A gente consegue agora rodar os nossos scripts que estão das atividades práticas que eu vou passar para vocês. Beleza? Lembrando, se você não conseguiu realizar o import, teve algum probleminha, só entrar em contato que eu dou o suporte para vocês, ok? Importante, não deixem de fazer esse import aqui para a gente poder fazer os testes práticos, ok? Então, tchau, até o próximo conteúdo que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Tchau, tchau!